Missionário, gostaria de saber quando e qual a idade que o senhor tinha quando o senhor descobriu os dons de revelação e milagres do Espírito Santo. Bom, Dalto, logo que eu me entreguei a Jesus na juventude com corpo, alma e espírito, Deus já começou a me usar logo dali a alguns tempos nos dons de revelações. Deus manifestou os dons a primeira vez numa vigília, mas a primeira vez que eu vi maravilhas acontecer através de um culto que eu preguei foi na cidade de Major Otanho, no Paraguai. Naquele tempo a igreja estava em expansão, as rádios do Brasil entravam com muita força no Paraguai, então aonde anunciava a igreja, multidões de pessoas iam para buscar a bênção de Deus. E o pastor de Major Otanho era o pastor Divino, e a gente combinou na reunião, naquele tempo a gente fazia a reunião mensal, e ali a gente fazia as agendas. E eu fui escalado para ir pregar em Major Otanho. E o irmão pastor Divino fez um trabalho brilhante, corneta na rua, panfleto, e ele fez numa praça. E eu me lembro que eu cheguei muito humilde, com meu paletó dentro de uma sacolinha de supermercado, e cheguei ali e ele tinha anunciado um grande pregador. Deu ali mais ou menos 500 pessoas naquela praça. E tinha 14 pessoas paralíticas naquela grama. Eu me senti tão pequeno, tão incapaz de conduzir aquele culto, que eu não queria assumir o altar. Mas eu estava anunciado e eu precisava subir no altar. E eu preguei, orei por revelação, Deus fez maravilha, caiu pessoas possessas. E de repente eu não queria orar pelos doentes, de medo de não ser ninguém ali curado naquela oração. E o Espírito Santo, então, falou ao meu coração: ora, porque a obra não é sua, a obra é do Senhor. E eu dobrei o joelho e comecei a orar. E Deus fez tantas maravilhas. Quando eu abri meus olhos, Deus tinha levantado 6 paralíticos. Um homem que veio numa maca, dentro de um Fiat 147, tirado por 4 pessoas daquela maca, ele caminhava, ele andava, e ele foi embora na garupa de uma moto. Me lembro até hoje aquelas motos XL 125. Então, marcou a minha vida. A primeira concentração que eu fiz na cidade de Major Otanho, eu acredito que foi no ano de 93. Eu era muito jovem, tinha 16 para 17 anos, e Deus fez maravilha, Dalton. Marcou a minha vida. E na hora, missionário, que o senhor estava no altar, não deu aquele friozinho na barriga, aquela sensação de que, nossa, se eu orar e não acontecer nada, o que vai acontecer? Não balançou um pouquinho a fé? Me deu muito medo, muito medo. Se eu pudesse entregar o microfone e desaparecer daqui, eu estava em cima de um caminhão, era um caminhãozinho, um palanque que foi montado. Se eu pudesse não estar ali, eu não estaria. Tanto é que eu demorei para abrir os olhos, eu continuei orando, de medo de não acontecer nada, eu não queria terminar a oração. Quando eu acabei a oração, estava lá os paralíticos andando para a glória de Deus. Aí depois disso, é claro que a fé vai aumentando a cada dia, a cada culto, a cada oração, né? Com certeza. Aí acabou um pouco aquele medo, e aí você não vê a hora de estar diante de multidões novamente, para você usar as ferramentas que Deus te deu. Porque agora você sabe que você tem as armas necessárias para fazer a obra de Deus. E qual é a sensação que o senhor tem, sabendo e tendo a certeza de que Deus usa o senhor para ajudar tantas pessoas em relação a curas, milagres e até a palavra de Deus? A sensação que eu tenho é de cumprir um chamado divino. A minha missão, Dalton, é me esforçar o quanto puder, me doar o quanto eu puder e salvar o máximo que eu puder de almas. Deus me deu as ferramentas para a salvação das almas. Acredito que vamos até a última batida do coração levar muitas almas ao encontro de Cristo.